Olá, sejam bem-vindos ao Bioluminados e hoje darei continuidade à série de vídeos sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E lembrando que na dinâmica dos vídeos, nós primeiro estudaremos uma determinada questão, os conceitos que envolvem essa questão e em seguida cada uma das alternativas fornecidas pela prova. Vamos lá? Então, a questão escolhida para hoje é uma questão do Enem de 2019, é a questão 93 do Caderno Azul, segundo dia. Nessa questão é apresentada um pequeno trecho de um texto retirado do site do Instituto Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. E está escrito o seguinte: a esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causado pelo verme Esquistossoma mansoni, esquistossoma. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. A questão continua com a seguinte afirmação: uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá... O tema mais geral dessa questão, embora a esquistomose seja evidenciada, são as estratégias terapêuticas contra a esquistossomose. Então, nós temos um tratamento convencional, baseado em medicamentos, e temos uma estratégia alternativa, uma estratégia terapêutica alternativa, que são as vacinas. Mas antes da gente discutir essas estratégias, primeiro vamos discutir um pouco contra que essas estratégias terapêuticas estão agindo, né? Contra quem elas estão sendo implementadas. Quem é Esquistossoma mansoni? O que é a esquistossomose? O Esquistossoma mansoni é uma espécie do filo Platyhelminths e da classe Trematode, o que resumidamente significa que eles apresentam corpo sem segmentação, corpo achatado, apresentam ventosas, tubo digestivo incompleto e ciclo heteroxênico, o que significa que eles apresentam pelo menos 2 hospedeiros durante o seu ciclo, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. No caso do Esquistossoma mansoni, o hospedeiro intermediário é um molusco do gênero Bionfalaria, são caramujos que apresentam a concha achatada, e o hospedeiro definitivo são os humanos. E uma curiosidade que diferencia esse parasito em relação a outros trematóides é que eles apresentam sexos separados, então eles apresentam uma fêmea e um macho que realizam a reprodução sexuada. O Esquistossoma mansoni é responsável por causar a esquistossomose, que é uma doença também conhecida aqui no Brasil como xistose, barriga d'água ou mal do caramujo. E essa doença afeta especialmente o intestino, o baço e o fígado. E a gravidade da doença, né, os sintomas, as manifestações clínicas, elas vão ser dependentes do quanto esses órgãos estão sendo afetados pelo parasito. Em casos mais graves, o indivíduo pode apresentar o aumento significativo do fígado, que é a hepatomegalia, e a esplenomegalia, que é o aumento significativo do baço. Também pode apresentar fibrose hepática, hipertensão portal e hemorragias. A ascite, que é a condição que caracteriza a esquistossomose como a doença da barriga d'água, na verdade é uma complicação
da perda da função do fígado e da hipertensão portal, fazendo com que o plasma sanguíneo invada a cavidade abdominal, causando então o aumento no volume dessa região, né? Então a pessoa fica com o abdômen, com a região da barriga, parecendo que tem água dentro. Essa é a condição, né, que é conhecida como barriga d'água. Vamos entender agora um pouco sobre o ciclo de vida deste parasito. Os ovos gerados através da reprodução sexuada do Esquistossoma manzoni são liberados pelas fezes do hospedeiro definitivo, os humanos. Os ovos eclodem em contato com água doce, liberando uma larva ciliada chamada miracídio. O miracídio deve encontrar o hospedeiro intermediário, o caramujo do gênero Bionfalaria, no qual penetra e se reproduz assexuadamente. Essas formas são chamadas esporocistos. Após essa fase de reprodução, os esporocistos dão origem a formas chamadas de cercárias. As cercárias, por sua vez, saem ativamente do caramujo e passam a buscar pelo hospedeiro definitivo. Lembrando que esta larva está no ambiente aquático, de água doce. Preste atenção! A larva procura ativamente o hospedeiro. E quando encontra este hospedeiro, o parasito penetra pela pele. Isso significa que o hospedeiro precisa estar dentro da água para que ocorra a transmissão, ok? A penetração pode causar prurido, coceira e por isso alguns lugares onde existem cercárias são chamados de lagoas de coceira. Após penetrar, os parasitos atingem a corrente sanguínea, chegando ao coração e ao pulmão, realizando um ciclo pulmonar. Os parasitos que chegam ao sistema porta-hepático amadurecem e originam as formas adultas, machos e fêmeas. Estas se reproduzem e a fêmea libera ovos que chegam ao intestino e são liberados pelas fezes, fechando o ciclo biológico. E são os ovos do parasito que apresentam este espinho que vão causar as patologias que levam à doença esquistossomose. Para o tratamento da esquistossomose tem sido administrado um medicamento via oral. Inclusive existem algumas campanhas de tratamento em massa para se tentar erradicar a esquistossomose da face do planeta. É uma medida bastante efetiva, já que os únicos hospedeiros definitivos do ciclo do Esquistossoma manzoni são os humanos. Então, se nós tratarmos todos os seres humanos, nós não temos mais a reprodução sexuada, nem a liberação de ovos como consequência, e, portanto, nós temos um rompimento, uma quebra dentro do ciclo biológico do Esquistossoma manzoni. É uma medida mais rápida do que dar saneamento básico para todas as pessoas do planeta. E é uma medida que não causa tantos impactos ambientais quanto tentar eliminar todos os moluscos do gênero Bionfalaria do planeta. Então, a erradicação via tratamento em massa é uma possibilidade. Qual é a desvantagem desse tipo de estratégia? A utilização de medicamentos via oral. A primeira delas é que, com exceção dos tratamentos em massa, a pessoa precisa estar parasitada e precisa manifestar os sintomas para que ela receba o medicamento. Como qualquer outra doença, você apresenta primeiro os sintomas e então você recebe o medicamento. Então a pessoa já aparece doente, né, dentro das unidades de saúde. Além disso, considerando os tratamentos em massa, o uso do medicamento pode ter efeitos colaterais, então a pessoa pode apresentar sintomas devido à ingestão deste medicamento e já são registrados casos de resistência parasitária, ou seja, o parasito se torna resistente a um determinado medicamento, um medicamento que geralmente é utilizado para o tratamento dessa doença, e ele passa a não funcionar mais, esse medicamento passa a não causar efeito, ele não mata o parasito.
então uma vacina é desenvolvida, e isso é maravilhoso, porque as vacinas elas têm como função treinar o nosso sistema imunológico para reconhecer e eliminar determinados parasitos ou determinados patógenos. Então, quando o parasito entra em contato com o organismo, penetra, entra na corrente sanguínea, o sistema imunológico já reconhece como um corpo estranho, já reconhece como uma ameaça e já sabe como eliminar essa ameaça. Então, isso é uma grande vantagem, porque mesmo que o organismo, mesmo que a pessoa seja contaminada, o parasito vai ser eliminado antes mesmo dessa pessoa apresentar um sintoma. Então, essa pessoa está protegida. A questão agora que nós precisamos discutir é qual é a vantagem das vacinas em relação ao medicamento tradicional via oral. Como já conversamos, a vacina ela só vai ter funcionalidade dentro do organismo, certo? Então, para que ela haja contra o parasito precisa entrar no organismo. Essa é a única forma com que as vacinas vão ter alguma funcionalidade, né? Agindo contra o parasito dentro do organismo. Então, isso nos elimina algumas alternativas que são fornecidas pela questão, né? Então, a vacina ela não vai agir em outra parte do ciclo de vida do parasito externo ao organismo, tá? Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que ela não vai prevenir a entrada do parasito, certo? Não vai impedir que o parasito entre. O parasito pode entrar, mas a vacina vai combater esse organismo vivo, né? Este parasito dentro do hospedeiro. Compreendendo isso, nós conseguimos eliminar 3 alternativas que são fornecidas pela questão do Enem. E quais questões são essas? A alternativa a vantagem da vacina é que ela impede a penetração do parasito pela pele. Essa alternativa está errada porque, como vimos, a vacina ela não impede a entrada. Ela vai agir dentro do organismo após a penetração do parasito. Alternativa B, eliminar o caramujo para que não haja contágio. Novamente, essa alternativa está errada porque a vacina não vai atuar fora do organismo, certo? Não vai atuar em outra parte do ciclo de vida do parasito que não dentro do hospedeiro definitivo, que são os humanos. E a alternativa D, vacinas eliminam o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo. Não, novamente, o parasito primeiro precisa penetrar dentro do organismo, entrar na corrente sanguínea do organismo, do hospedeiro definitivo, para então a vacina atuar, né, através do sistema imune. Vejam que o conhecimento utilizado para eliminar essas 3 alternativas não se refere ao ciclo da esquistossomose, não se refere à esquistossomose em si ou ao esquistossoma manzoni, mas como funcionam as vacinas. Este é o conhecimento que você precisaria para responder essa questão. Vamos dar uma olhada agora nas 2 alternativas restantes. A alternativa C sugere que a vacina impede o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. Lembrem-se que a vacina treina o sistema imunológico para reconhecer o parasito. Depois que o esquistossomo está na corrente sanguínea do hospedeiro, ele faz uma migração até o coração, até o pulmão, então ele migra para o sistema porta, para o fígado, posteriormente para o intestino, certo? E diferente de alguns outros parasitos, especialmente protozoários, que entram dentro da célula, enganam o sistema imunológico, o esquistossoma manzoni não faz nada disso. Ele permanece exposto na corrente sanguínea do hospedeiro. Então, considerando que o sistema imunológico ele é treinado para reconhecer este parasito,
ele vai fazer esse reconhecimento muito antes dele chegar no fígado, ok? Finalmente, a alternativa E afirma que as vacinas permitem que o esquistossomo seja eliminado dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Sim, está correto, as vacinas vão atuar contra o parasito quando ele já está dentro do seu hospedeiro definitivo. E a grande vantagem da vacina é que ele vai atuar, né, o sistema imunológico estimulado pela vacina vai atuar no parasito antes que esse hospedeiro apresente sintomas. Lembrando que o medicamento via oral é geralmente administrado quando o hospedeiro, né, a pessoa apresenta sintomas. Neste vídeo estudamos sobre esquistossomose e vacinas a partir de uma questão do Enem de 2019. Se você gostou, se esse vídeo foi relevante para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal para receber as notificações quando saírem vídeos novos. E aproveita também e comenta aí embaixo qual é a questão do Enem que você gostaria que fosse discutida por aqui. Até mais!